Olá, os responsáveis pela realização desse artigo são Bruno Haruki Gonçalves Ono, Bruno Yoichi Morimoto, Eric Kei Yuasa, Jander Arruda de Paula e Matheus de Almeida. Eu vou estar apresentando a nossa proposta de gerenciamento de resíduos sólidos e o nosso consórcio escolhido foi o consórcio ConSaúde. Bom, o nosso sumário é dividido de tal forma: introdução, metodologia, resultados e análise e conclusão, sendo que introdução e metodologia são subdivididos em itens como introdução, gerenciamento de resíduos sólidos e o consórcio ConSaúde, e metodologia em projeção populacional, projeção de resíduos sólidos, o ARME e o LandGen. Nossa introdução ela se baseia de tal forma: o que é o gerenciamento de resíduos sólidos? É o conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados a adequada coleta, armazenamento, tratamento, transporte e destino final adequado, visando a preservação da saúde e também visando o crescimento da cidade de forma sustentável. Bom, é importante também estar atento ao panorama dos resíduos sólidos no Brasil, sendo que os resíduos sólidos do Brasil ainda são muito descartados em lixões, ou seja, não é feito de uma maneira correta. Nesse panorama, é possível observar que não há um aproveitamento energético desses resíduos que são descartados dessa maneira, ou seja, esse resíduo podia estar gerando energia através do biogás, ele não é gerado. Não há um aproveitamento energético. Bom, e o nosso consórcio? O consórcio ConSaúde é o consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Ribeira. Ele visa destinar e melhor aproveitar os resíduos provenientes de 20 cidades, para assim preservar o meio ambiente e evitar riscos à saúde humana. Bom, as cidades que ele engloba são Apiaí, Barra do Chapéu, Cananéia, Cajati, Eldorado, Iguapé, Ilha Comprida, Itaém, Itapirapoa Paulista, Itaoca, Jacupiranga, Juquia, Miracatu, Pariqueraçu, Pedro de Toledo, Monguacá, Registro, Ribeira, Sete Barras e Itapiraí. O logo do ConSaúde é esse que está aí no slide, como a gente pode ver. Bom, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o consórcio escolhido e sobre o que a gente vai falar, que é sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, a gente pode falar um pouco mais da nossa metodologia utilizada no artigo. Bom, primeiramente a gente precisava de uma projeção populacional. Para isso, foram captados os dados populacionais das cidades participantes do consórcio através do site do IBGE. A projeção populacional foi realizada até o ano de 2037, sendo que foi utilizado o software Excel para a execução dos cálculos. As metodologias aplicadas para esse estudo foram variadas, uma vez que para cada cidade se encontrava um modelo diferente para tal aplicação. Assim, em algumas cidades foi usado o método da taxa decrescente de crescimento, no qual consiste na premissa de que, apesar do crescimento da população, a taxa de crescimento de lixo per capita é diminuída. Bom, e para a projeção de resíduos sólidos gerados? Para essa projeção, foram necessários os dados essenciais de projeção populacional de 2017 até 2037 e a quantidade total de resíduo sólido urbano gerado por todos esses agentes em 2015 de todas as cidades participantes do consórcio. Os resíduos gerados per capita são dados primeiramente pela divisão do total gerado pela população e a partir desse primeiro dado se faz uma projeção para os anos subsequentes, considerando um aumento de 1% dos resíduos gerados per capita a cada ano. Para o cálculo de resíduos sólidos totais de cada ano, fez-se a multiplicação do valor per capita projetado pelo valor da população total também projetada de cada ano para cada cidade. Bom, a partir desses dados obtidos inicialmente, a gente conseguiu utilizar então os softwares. O primeiro software que a gente utilizou foi o ARME. Ele é um modelo de redução de resíduos que é usado para estimar as reduções dos gases de efeito estufa, combinando diferentes práticas e modelos de gestão desses resíduos. Bom, o software ele utiliza fatores de emissão diferentes para calcular as emissões de redução na fonte. Reciclagem, compostagem, disposição do aterro sanitário e combustão são alguns desses fatores. Bom, a partir disso, a gente conseguiu utilizar o cenário base de geração de resíduos sólidos e criar 3 cenários diferentes para, assim, fosse possível ser feita uma análise da redução dessa emissão na fonte. Aqui a gente pode ver no slide a interface do ARME. Bom, já com a utilização do LandGen, a gente utilizou para a gente estimar as taxas de emissão total dos gases do aterro. Gases como metano, dióxido de carbono,
compostos orgânicos não metano e poluentes atmosféricos individuais dos aterros sanitários dos resíduos sólidos. Bom, esses dados eles são muito importantes para realizar a análise de viabilidade e reaproveitamento energético desses gases, principalmente o metano. Na planilha do Landigen foram inseridos os dados de toneladas de resíduos sólidos gerados por ano até 2037. Aqui é possível ver a interface do Landigen, né, que a gente utilizou. Bom, resultados. Os resultados das projeções, tanto populacional como de resíduos gerados, são resultados quantitativos e geraram tabelas enormes, então ficou inviável a gente apresentar esses dados aqui no slide, esses dados já estão encaminhados. E o que é importante é que esses dados foram utilizados para gerar a análise WARM e a análise Landigen, que são mais importantes e são o foco desse artigo. Bom, o resultado do WARM. Foi proposto 3 cenários a partir do cenário base, com diferentes práticas de gerenciamento de resíduos. Após inserir os dados no WARM, obteve os resultados de emissões totais de GE, especialmente em MTCE e MTC02E, e alteração também total no uso energético, que também a gente conseguiu analisar. Bom, a tabela do WARM ficou dessa maneira, dividido em 3 cenários, e nas colunas a gente consegue ver as emissões totais de MTCE, as emissões totais de MTC02E, e também alteração no uso energético em milhões de BTU. É possível observar que no cenário 3, a gente tem uma alteração no uso total energético boa, é uma alteração significativa. A gente vê que há uma grande alteração nesse uso energético, de menos 25 milhões, 3.353 milhões de BTU. Bom, com o Landigen, com a planilha, a gente conseguiu obter os resultados referentes à emissão de gases. Foi muito útil para a análise de viabilidade de geração de energia a partir desses dados. Bom, a gente conseguiu analisar esses gráficos que a gente montou. Nesse gráfico a gente vê emissões por megagramas por ano de metano e dióxido de carbono e também o total de gás que foi gerado no aterro. Esse gráfico ele é de emissões por metros cúbicos por ano. E esse é de emissões por emissões per capita de dióxido de carbono, metano e também o gás total gerado no aterro. Bom, a nossa conclusão, através desse trabalho, foi que a gente conseguiu perceber o processo para dimensionar um aterro sanitário e ter uma noção da sua capacidade de geração de gases. Com isso, a gente pode estimar, com estudos e o WARM e o Landigen, a capacidade de geração de energia. Tendo em vista que o crescimento populacional acarreta também uma maior produção de resíduos, uma vez que a taxa de produção per capita cresce na maioria das vezes. Com o passar dos anos, normalmente as pessoas tendem a consumir mais e gerar mais resíduos sólidos. Bom, consequentemente, tem-se um cenário com maior geração de gases, principalmente do gás metano, que é gerado em maior escala nesses aterros. A instalação de aterros sanitários, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mostra que o aproveitamento de subprodutos da decomposição é benéfico, pois esse aproveitamento acarretaria, sem esse aproveitamento, na verdade, acarretaria no lançamento desses gases na atmosfera sem uso nenhum, acarretando problemas como, por exemplo, o efeito estufa. E utilizando esses gases, a gente consegue muitas vantagens, como, por exemplo, vantagens sociais, como geração de empregos, e vantagens econômicas, e também a vantagem da geração de energia pelo biogás. Como dito anteriormente, há um desperdício desse potencial de energético encontrado nos resíduos sólidos. E, independente dos cenários que a gente montou, desde o cenário 1, 2 ou 3, a gente vê que há uma melhora se há a instalação de um aterro sanitário, dependente do cenário, mas a gente vê que é viável e é de caráter sustentável a instalação de um aterro sanitário de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, sendo assim, a gente percebe que os processos de captação, melhoramento e aproveitamento do gás metano em aterros sanitários acarretam inúmeros benefícios. Essa é a nossa conclusão para o nosso consórcio com saúde. Muito obrigado.